Pergunta da FP. O presidente Donald Trump suspendeu as tarifas agora na maioria dos países, mas aumentou as taxas sobre a China para 125%. Ele também disse que a China demonstrou falta de respeito. Qual é a resposta da China a esse tratamento? E a China anunciará novos aumentos em suas próprias tarifas sobre as importações dos EWA? Obrigado. Os Estados Unidos, por interesse próprio, usaram as tarifas como uma arma para exercer pressão extrema e obter ganhos pessoais, violando gravemente os direitos legítimos de todos os países, infringindo seriamente as regras da Organização Mundial do Comércio, prejudicando gravemente o sistema de comércio multilateral baseado em regras e impactando severamente a estabilidade da ordem econômica global. Isso é um desafio flagrante ao mundo inteiro, colocando-se contra todo o mundo. Tomar medidas de retaliação necessárias para se opor ao comportamento de intimidação dos Estados Unidos é tanto para proteger a própria soberania, segurança e interesses de desenvolvimento, quanto para defender a justiça e equidade internacionais, manter o sistema de comércio multilateral e proteger os interesses comuns da comunidade internacional. Aqueles que têm muito apoio terão muito, enquanto aqueles que se perdem terão pouco. As ações errôneas dos Estados Unidos não têm apoio popular e acabarão em fracasso. Quero enfatizar aqui que em uma guerra de tarifas ou de comércio não há vencedores. A China não deseja lutar, mas também não tem medo de lutar. Nunca ficaremos de braços cruzados enquanto os direitos legítimos do povo chinês são retirados, nem permitiremos que as regras do comércio internacional e o sistema de comércio multilateral sejam destruídos. Se os Estados Unidos insistirem em travar uma guerra de tarifas ou de comércio, a China certamente acompanhará até o fim. Os Estados Unidos colocam seus próprios interesses acima da justiça internacional, sacrificando os interesses legítimos de todos os países do mundo para servir aos interesses hegemônicos dos EUA, o que inevitavelmente enfrentará uma oposição ainda mais forte da comunidade internacional. Próxima pergunta. Obrigado, mais uma do AFP. O presidente Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia conhece os detalhes pessoais de 155 cidadãos chineses que estão lutando pela Rússia em sua invasão à Ucrânia. A China negou ontem que um grande número de seus cidadãos tenha sido recrutado pelo exército russo. A China, portanto, acha que o presidente Zelensky está de alguma forma mentindo ou enganado? Obrigado. O governo chinês sempre exigiu que seus cidadãos se mantivessem longe de áreas de conflito armado, evitando se envolver de qualquer forma em conflitos armados, especialmente evitando participar de ações militares de qualquer lado. Próxima pergunta. A pergunta para a agência Anadolu. Sobre a questão das tarifas, o presidente dos SNIWA, Donald Trump, disse que a China quer fazer um acordo, mas eles não sabem bem como proceder. O que você acha que isso significa? E há algum contato entre os EUA e a China sobre o assunto? Obrigado. Se os GFOA realmente querem negociar, devem adotar uma atitude de igualdade, respeito e reciprocidade. Se os GEBA desconsiderarem os interesses de ambos os países e da comunidade internacional e insistirem em lançar uma guerra tarifária ou uma guerra comercial, a China lutará até o fim. Próxima pergunta. Porta-voz. Um repórter perguntou: desde o terremoto em Mianmar em 28 de março, a China tem ajudado Mianmar no resgate, elogiado pelo povo de Mianmar e pela comunidade internacional.
O porta-voz poderia falar sobre a assistência da China a Myanmar no socorro e futuras considerações? Obrigado. Após o terremoto em Myanmar, as forças de resgate da China se reuniram rapidamente, correndo contra o tempo para iniciar o resgate de vidas. Resgate. A China foi a primeira a anunciar a assistência de emergência a Myanmar e a primeira a enviar uma equipe de resgate para lá. Foi a primeira a resgatar sobreviventes presos em Myanmar. Foi a primeira a montar um centro de acomodação na área afetada pelo terremoto. Mais de 30 equipes de resgate chinesas, com mais de 600 membros, foram enviadas para Myanmar para realizar operações de resgate. E forneceram várias remessas de materiais de socorro de emergência. Isso demonstrou a velocidade, a força e a compaixão da China. Receberam uma calorosa recepção e sincera gratidão do povo de Myanmar. Atualmente, o trabalho de socorro em Myanmar passou para a prevenção de epidemias e reconstrução. Como um país vizinho amigável e irmão, a China decidiu fornecer um novo lote de assistência humanitária de emergência a Myanmar, para fornecer materiais urgentemente necessários, como combustível, unidades habitacionais, salas de cirurgia, medicamentos e vacinas. Enviar uma equipe de especialistas em saúde e prevenção de epidemias para realizar tratamentos e desinfecção. Enviar especialistas para realizar avaliações de segurança de edifícios e danos a relíquias culturais, além de proteção e restauração. Os desastres naturais são impiedosos, mas há amor entre as pessoas. A China promoverá a amizade entre China e Myanmar, aderindo ao espírito de comunidade e de destino compartilhado entre os dois países, ajudar o povo de Myanmar a superar dificuldades e reconstruir suas casas. Próxima pergunta. Da agência de notícias espanhola FA, qual é a resposta da China à declaração do secretário do Tesouro do ZSKSEI, Scott Pelley, dizendo que a Espanha se aproximar da China é como cortar a própria garganta? Obrigado. Falando em cortar a garganta, os Ewai estão usando tarifas de forma desenfreada para ameaçar e chantagear o mundo. Isso é que está tentando apertar a garganta dos países, forçando-os a ceder e comprometer-se diante de sua intimidação. As relações entre a China e a Espanha são relações China-União Europeia. No ano passado, o volume de comércio entre a China e a Espanha superou 50 bilhões. As exportações da Espanha para a China cresceram 4,3%. Empresas chinesas têm colaborado com a Espanha no setor de energias renováveis, apoiando o desenvolvimento verde e de baixo carbono. Os dois países mantêm comunicação em áreas periféricas, trabalhando juntos, CAECUM, para preservar o sistema internacional com a ONU como núcleo e o sistema de comércio multilateral com a OMC como núcleo. Assim como as boas relações da China com outros países, a cooperação sino-ocidental sempre beneficiou as economias dos dois países, impulsionando o desenvolvimento, trazendo benefícios para o povo e contribuindo para a estabilidade e o desenvolvimento mundial. Próxima pergunta. Obrigado, mais uma da AFP. Gostaria de voltar aos comentários do presidente Azalinsky de ontem. Ele mencionou um número específico ao falar sobre os cidadãos chineses, supostamente lutando pela Rússia. 155 cidadãos chineses, foi o que ele disse. Estou me perguntando se esse número foi levantado em particular com diplomatas chineses. A China está no processo de verificar o número real de seus cidadãos que supostamente estão lutando como mercenários pela Rússia em sua invasão da Ucrânia. E o presidente Zelensky também disse que as ações desses cidadãos na Rússia mostram que Moscou está tentando arrastar a China para a guerra na Ucrânia. Qual é a resposta da China a isso? Obrigado. Sobre a questão específica que você mencionou, não tenho informações que possam ser divulgadas.
Quero destacar que a China manteve uma posição imparcial sobre a questão da crise na Ucrânia, comprometendo-se a promover o cessar-fogo e encorajar negociações de paz. A comunidade internacional tem visto isso. Próxima pergunta. E obrigado, novamente, FP. A China lembrou seus cidadãos de fazerem uma avaliação completa dos riscos antes de viajar para os Estados Unidos. Você pode elaborar ou fornecer detalhes sobre as potenciais ameaças que os cidadãos chineses podem enfrentar lá e o que motivou essa orientação? Obrigado. A situação que você mencionou, Tu, é devido ao comportamento hegemônico e de intimidação dos Estados Unidos, que exercem pressão máxima sobre a China. Isso deteriorou gravemente a base social e o ambiente de opinião pública das relações sino-americanas, interferindo seriamente nas interações e cooperações em vários campos entre os dois países. A China continuará a tomar medidas firmes e eficazes para defender resolutamente seus direitos e interesses legítimos. Próxima pergunta. Há mais alguma pergunta? Pergunta da Reuters novamente sobre as tarifas. Eu queria confirmar novamente as negociações entre a China e os Reuters estão acontecendo. Eu já respondi a essa pergunta. Os Venezuela ainda estão impondo tarifas excessivas à China, e a China se opõe firmemente e não aceita esse comportamento hegemônico e de intimidação. Pressão, ameaças e extorsão não são a maneira correta de lidar com a China. Se os free power realmente querem negociar, devem adotar uma atitude de igualdade, respeito e reciprocidade. Se insistirem em seguir em frente, decididos a travar uma guerra de tarifas e comércio, a China certamente acompanhará até o fim. Coisas novamente, da Reuters. 1. Trump assinou uma ordem executiva que impõe taxas de atracação nos portos dos Siwa a qualquer navio cuja frota tenha embarcações construídas na China ou com bandeira chinesa, visando reduzir o domínio chinês na indústria global de transporte marítimo. Você tem algum comentário sobre isso? Obrigado. O desenvolvimento da indústria de construção naval da China é resultado da inovação tecnológica das empresas e da participação ativa na competição de mercado. Contribuiu significativamente para o desenvolvimento do comércio global e para a operação estável e segura da cadeia de suprimentos global. Vários relatórios de pesquisa dos EUAROS mostram que a indústria de construção naval dos EUABOL perdeu sua vantagem competitiva há muitos anos devido à proteção excessiva. Culpar a China pelos problemas do CPDEWA não tem base factual e contraria o senso comum econômico. O unilateralismo e protecionismo dos EUPUA são impopulares e aumentarão os custos globais de transporte, afetarão a estabilidade da produção global e da cadeia de suprimentos, afetarão os interesses de países ao redor do mundo e falharão em reavivar a indústria de construção naval dos Siwa. Próxima pergunta. Há mais alguma pergunta? Olá, porta-voz. Pelo que sei, o presidente Xi Jinping visitará o Vietnã, a Malásia e o Camboja na próxima semana. Dada a situação internacional atual, que é complexa e em constante mudança, a visita do presidente Xi Jinping tem algum objetivo especial? Durante o período no Vietnã, as duas partes vão proibir qualquer acordo
de cooperação. Obrigado. A China e o Vietnã, assim como outros países do Sudeste Asiático, são vizinhos próximos. São bons vizinhos com afinidades culturais e bons parceiros com interesses comuns e destinos compartilhados. Sobre a visita específica que você mencionou, atualmente não tenho informações para fornecer. Por favor, continue acompanhando. Próxima pergunta. Há mais alguma pergunta? Ok, então a coletiva de imprensa de hoje termina aqui. Obrigado a todos.